Gênesis, capítulo 4, verso número 1. Conheceu Adão a Eva, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, Caim. E ele disse: alcancei do Senhor um filho. Abra agora sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 19, verso 11, a primeira parte. Ao que Jesus afirmou: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Ao que Jesus afirmou: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Irmãos, na Idade Média, havia uma busca por parte dos alquimistas. Os alquimistas eram cientistas, eram meio feiticeiros, meio magos, até porque a magia e a feitiçaria da Idade Média quase toda é aquilo que a gente hoje chama de ciência. E eles buscaram muitas coisas, buscaram o elixir da vida eterna, eles buscaram aquela substância que não poderia ser contida por nada, e buscaram também uma substância química que foi chamada de pedra filosofal. A pedra filosofal ficou famosa num dos filmes de Harry Potter. Tem um deles que chama Harry Potter e a pedra filosofal. Teoricamente, essa pedra filosofal, tudo de metal que ela tocasse, transformaria em ouro. Então, quem tivesse essa pedra, ficaria muito rico. Qualquer coisa que ela tocasse faria ser algo precioso. As pessoas hoje em dia também procuram alguma coisa assim. Alguma coisa que lhe seja favorável, alguma coisa que transforme todas as adversidades em lucro. Uma das coisas que me preocupa é que as pessoas têm encontrado o não louvar a Deus como Deus, o não servir a Deus como Deus, mas empoderar o homem. Então é o homem que diz: Deus não precisa de nada além do meu coração. Eu vou colocar Deus dentro do meu coração, e tendo Deus dentro do meu coração, eu não preciso servi-lo. Basicamente, eu me relaciono com Deus como o meu grande amigo, a ponto de algumas pessoas, na sua relação com Deus, tratarem Deus de você. Nas orações, você. É uma intimidade com Deus que o coloca no mesmo nível da pessoa. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma colocação do homem no centro do universo afetivo e Deus orbitando ao redor dele. E o homem então se percebe nesse contexto alguém que encontrou uma pedra filosofal. Eu não preciso dar nada a Deus, eu não preciso dar a Deus o meu tempo, eu não preciso dar a Deus daquilo que é meu patrimônio, eu não preciso dar a Deus daquilo que é a minha honra, eu não preciso dar a Deus aquilo que é da minha força, porque na verdade Deus já está em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu e Deus somos uma coisa só, onde eu estou Deus está, onde Deus está eu estou, nós temos uma relação assim de brother, nós somos muito íntimos, e com isso a gente perde a visão de quem Deus é de verdade. Uma das coisas que eu tenho ensinado por anos na igreja é que Deus não divide a sua honra. Algumas pessoas vivendo dessa forma se perdem no caminho. Se perdem no caminho porque de alguma forma elas acreditam que Deus não atua tanto na vida delas. Elas se tornam tão senhoras de si que elas sabem que elas abrem seu próprio caminho. E nesse contexto surge nos dias de hoje uma figura profissional chamada coach. Nós temos o coaching para tudo. Você tem o coach para o esporte, você tem o coach profissional, você tem o coach na música. E essas pessoas de alguma forma se tornaram seus próprios coaches. Elas não precisam buscar em Deus alguma coisa porque elas já sabem todos os segredos. Elas já sabem todos os caminhos. Não é então esquisito que alguém chegue e diga assim: mas a gente não precisa estudar o Velho Testamento. Para que a gente vai estudar o Velho Testamento se a gente tem um Novo Testamento? Não é estranho que alguém chegue e diga assim: não, Deus não precisa que a gente vá ao culto todo final de semana, ou que a gente vá ao culto no meio de semana, porque Deus está conosco o tempo inteiro.
essas pessoas começam a fazer o seu próprio caminho, começam a fazer as suas próprias regras, elas perdem a visão de que elas estão debaixo do poder de Deus. Nós lemos 2 textos, e como eu gosto de fazer, um na primeira parte da Bíblia, que eu gosto de chamar de Primeiro Testamento, para evitar essa ideia de Velho ou de Antigo Testamento, porque o que é velho e antigo, na nossa cabeça pode ser colocado de lado. Então, chamar essa primeira parte de Velho Testamento e Antigo Testamento tem propiciado um ambiente para que esse tipo de ideologia floresça. A gente não precisa dessa parte porque nós temos a nova. Importa de Jesus para frente, Jesus é brother. Não, irmãos, não é verdade. O primeiro texto que nós lemos, nós vimos que Adão e Eva têm a sua primeira experiência com um filho. O primeiro filho deles, Caim, vem a nascer. Adão o toma, percebe que houve um milagre da gestação, o milagre da multiplicação da espécie. Um filho é um milagre, e eu quero dizer para você que não existe filho que não venha abençoado, não existe filho que venha debaixo de maldição. Ah, mas aquela menina lá, ela prostituía, ela fazia vida, ela fazia esquina, ela fazia, e os filhos dela são filhos de prostituição. Não, isso não existe. Todos os filhos vêm do Senhor, todos os filhos são abençoados, não importa. A vida de cada um foi escrito lá na eternidade pela mão de Deus. Então todo filho vem como bênção. Esse homem Adão percebe isso, e quando ele toma nos seus braços esse filho, ele percebe um milagre tão grande, algo tão tremendo, a vida, o início, o começo, e ele diz: alcancei do Senhor um filho. Quando ele diz isso, ele está dizendo, porque a minha própria vida também é um milagre de Deus. Todos os começos da minha vida são começos de Deus. Gosto de uma das 4 leis espirituais da Índia, e uma delas é: nada começa fora da hora. Tudo começa na hora certa. Irmãos, tudo começa na hora certa, porque todos os começos vêm de Deus. E aí você olha para a sua vida e diz: mas se a minha vida, eu faço o meu próprio caminho. Como você faz o seu próprio caminho? Se tudo na sua vida vem da mão de Deus, se todos os seus começos vêm da mão de Deus, cada detalhe da nossa vida é escrita pela mão de Deus. Não há nada na nossa vida que não tenha sido pensado por Deus com um propósito. Fomos para a segunda parte, para o Novo Testamento, para o Segundo Testamento. Encontramos Jesus numa situação difícil. Jesus foi vítima de fake news. Jesus foi vítima de mentiras que foram plantadas no meio da multidão, distorceram coisas que ele disse, pagaram pessoas para mentir, para jurar falsamente, para testemunhar em falso contra ele, lançaram acusações, o prenderam, o torturaram, e por fim ele está diante de um juiz que acumulava o poder de governador. E aquele homem faz a Jesus várias perguntas e diz: você está na posição de bandido, hein? Você está na posição de ser condenado. E eu quero explicações de tudo isso que eu tenho ouvido de você. Talvez esse homem tenha pedido a Jesus que fizesse ali alguma mágica. Eu tenho ouvido falar que você ressuscitou mortos. Eu tenho ouvido falar que você curou aleijados. Olha, eu quero ver você fazer alguma coisa aqui. Eu quero que você faça um show para mim, para provar que você é isso. A Bíblia diz que Jesus ficou calado o tempo inteiro. Tem situações da vida da gente que a gente erra por falar demais. Tem situações da vida que a gente faz perguntas do tipo: Deus me esqueceu? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo? Será que isso é castigo que eu estou vivendo? Como eu posso ter perdido tudo? Como eu posso ter sido traído? Como essas coisas me alcançaram, me aconteceram? Eu tenho orado tanto e Deus não faz nada acontecer, parece que Deus não ouve. E aí a nossa boca começa a destilar acusações a Deus. Jesus não estava nesse nível de loucura. Aliás, ele não estava em nível nenhum de loucura.
ele fica calado. E eu gosto de uma expressão bíblica que diz: até o tolo, quando fica calado, parece esperto. Quantas vezes a gente poderia ter parecido mais esperto do que nós somos, né? A gente podia só ter ficado calado. Mas a gente fica com tanta raiva. Nós latinos, principalmente nós brasileiros, nós somos muito passionais. Nós respondemos tudo com muita emoção. A emoção está na flor da pele. Alguém fala alguma coisa, a gente retruca. Irmãos, eu tenho lutado muito comigo mesmo para não ser assim, mas eu ainda me vejo muito assim. E cada vez que eu deixo a minha emoção trazer palavras à minha boca, eu dou com os burros na água, como diz na roça. Eu colho coisas que eu não queria ter plantado, mas eu colho. Então eu chego à minha idade entendendo o que Jesus está fazendo. Ele está debaixo de provocação, ele está debaixo de acusações falsas, ele sabe que ele está no final da linha, que seus dias estão no final, que ele vai morrer. Ele sabe que não sai dessa situação. Ele sabe que esse copo ele vai beber até o final, mas ele fica calado. E aí de repente aquele homem, não aguentando, porque se sente diminuído diante do silêncio de Jesus, sente que Jesus é muito mais inteligente, muito mais poderoso, está ali encastelado no seu poder de saber quem ele é, na sua comunhão com Deus, mesmo sendo uma pessoa no meio de um processo que culminará com uma sentença de morte. Aquele homem diz a Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou te matar? E nessa hora, Jesus, como filho do homem, faz o que o homem tem poder de fazer. Assim como Adão, o primeiro homem, pega um filho no nascimento, num começo, e diz: alcancei do Senhor um filho. O segundo Adão, o último homem, Jesus, porque a Bíblia só considera dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o primeiro homem. O último homem é o segundo Adão, é Jesus, o herdeiro, o filho do homem, o herdeiro legal. Deus considera apenas esses dois. Deus fez diretamente do pó da terra um homem, e Deus faz diretamente do seu sopro um segundo homem. Então, ou nós estamos apenas em Adão, ou nós estamos em Adão pelo nascimento da carne, mas nascemos de novo no segundo Adão, e estamos em Cristo. Ou nós somos apenas filhos da terra, ou nós somos apenas filhos da carne, ou nós somos nascidos de novo, filhos de Deus em Cristo Jesus. Então este segundo homem, encastelado em saber que ele é de Deus, veio de Deus e para Deus voltaria, não temendo coisa alguma, olha para aquele que se orgulha de dizer: eu tenho o poder de te dar vida e de te dar morte, me respeite. Jesus olha para ele e diz: nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Sabe o que Jesus está dizendo? Até a morte vem de Deus, até o final vem de Deus, até a tortura vem de Deus, até a mentira que me lançam e me acusam vem de Deus, porque tem propósitos de Deus na minha vida desde o nascimento até a morte. Não há poder que me atinja, não há situação a qual eu me veja nela que não venha de Deus. Deus tem controle absoluto, e esse controle absoluto de Deus sobre a minha vida é um plano muito bem delineado que glorificará a Deus. Falando de final, depois que Pedro confessa 3 vezes que amava Jesus, na terceira vez ele fica triste, e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus completa aquilo dizendo: Pedro, sabe como é que vai ser o teu final? Vão te pegar pela mão e te levar para onde você não quer. Vão te dar comida que você não quer comer. Vão te vestir a roupa que você não quer vestir. E eu gosto porque João, ao escrever isso, ele completa dizendo: e isso Jesus dizia para mostrar com que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Irmãos, se o nosso nascimento é algo que vem de Deus, e não importa como uma criança nasce, eu vou repetir isso aqui porque eu já falei, não importa como uma criança vem ao mundo, ela vem por plano de Deus, ela vem por poder de Deus, ela vem por ação de Deus. Toda criança é um presente de Deus.
Mas também nós temos que entender que a nossa morte, que o nosso final, que o fim da nossa existência nesse plano é um presente de Deus, é um plano de Deus, e que a nossa morte já está determinada desde o nosso nascimento, porque a Bíblia nos afirma isso, que no livro de Deus, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Mas alguém vai dizer: pastor, como um câncer pode glorificar Deus? Como uma batida de carro que me parte no meio pode glorificar Deus? Como que um assalto, como que um bandido que me dá um tiro pode glorificar a Deus? Irmão, eu não sei, porque eu não sou Deus, mas eu sei de uma coisa: não há nada nesse mundo que não esteja debaixo do controle de Deus. Então eu começo a descobrir que cada detalhe da minha vida é um detalhe que eu devo agradecer a Deus. Porque quando eu entendo que o nascimento, o começo de todas as coisas da minha existência vem de Deus, e que o final da minha vida e todas as experiências amargas da minha vida vem de Deus, quando eu junto essas duas coisas num saber revelado pelo Espírito Santo, nasce no meu coração uma coisa chamada gratidão. Aí a gratidão não é meramente por algo que eu recebi que eu acho que é bom, mas é por algo que Deus me confiou. Deus me confiou a fartura. Como é bom o dia da fartura. Como é bom o dia que a mesa está farta, que as pessoas estão sentadas e vêm, e cantam, e brincam, e bebem, e celebram. Mas Deus me confiou também o dia em que eu não tenho dinheiro para o pão, em que a minha lata está vazia, em que os meus amigos que antes frequentavam a minha casa se esquecem de mim. Como é bom o dia em que eu me desperto, faço a minha ginástica, olho para mim, me vejo saudável, com vontade de correr, com vontade de nadar, com vontade de voar, e eu tenho força para subir numa árvore, pegar a manga mais alta, mais bonita, mais gostosa e descer. Mas Deus também me confia aquele dia em que a enfermidade me pegou, em que o tumor está dentro de mim, em que eu quebrei um osso, em que alguma coisa ruim aconteceu. Como é bom o dia em que Deus confia a mim um negócio novo, um emprego novo, o primeiro salário, o primeiro grande salário, a primeira grande promoção. Como é bom agradecer a Deus. Mas também Deus permite aquele dia em que eu sou mandado embora, aquele dia em que eu perco dinheiro, aquele dia em que eu tenho prejuízo, aquele dia em que eu não sei de onde virá a próxima refeição. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, eu sei estar exaltado e sei estar abatido, em todas as coisas eu tenho experiência, tudo posso naquele que me fortalece, porque o começo e o final pertencem ao Senhor. Ninguém tem poder sobre mim se Deus não der esse poder à pessoa, nenhuma situação me toma se Deus não tiver um plano nela. Então, despertado para isso, eu consigo glorificar a Deus em toda e qualquer situação, e eu descanso o meu coração. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mas eu estou num universo, num meio infantilizado. Você sabe o que é um meio infantilizado? É um meio onde todo mundo é meio crianção. Apesar da idade, um retardamento emocional, um retardamento espiritual alcança a maior parte das pessoas, e elas pensam que são adultas porque acumularam tempo de casa, tempo de vida, nessa roupa de carne que a gente veste. Então a gente olha para o espelho e a roupa de carne diz: você tem 30 anos, e a roupa de carne, a certidão de nascimento diz: você tem 50 anos. Mas nós começamos a nos relacionar com a verdade, nós temos uma relação com Deus infantilizada, de quem apenas quer desfrutar das coisas boas. Eu não reconheço a Deus nos começos e não reconheço Deus nos finais. Eu não entendo que eu vim de Deus e não entendo que também irei para Deus. Então, eu só quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Você leva o seu filho para um parquinho, você leva o seu filho para um shopping para fazer compra, deixa lá naquele lugarzinho onde tem brinquedos, tem monitores, faz o que tem que fazer, e na hora de ir embora você fala: filho, está na hora de ir embora. Ele chora: ah, eu quero ficar aqui. Não, você tem que ir para casa, tem que tomar banho, tem que jantar, amanhã tem escolinha. Não, mas eu quero ficar aqui porque aqui tem escorregador, aqui tem videogame, aqui tem... Não, criança, você precisa voltar para casa, você precisa voltar para as coisas que tem normalidade na sua vida.
Algumas pessoas querem ficar aqui, parece que elas sempre existiram aqui. Elas não entendem que elas vieram da eternidade, que elas vieram de Deus, que um dia alguém pegou e disse: do Senhor alcancei uma filha, do Senhor alcancei um filho, esse filho, essa filha é você. Você veio por um plano de Deus, estava com Deus e entrou aqui porque Deus tem um plano, você tem uma missão. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus, olha para mim. Deus tem uma missão para você. Você vai sair dessa vida o dia que tiver completado a sua missão. E o dia que sair, agradeça a Deus. Não peça a Deus para prolongar a sua vida, peça a Deus para que você complete a sua missão. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou te glorificar? Seja adulto, qual é o teu propósito para mim? Quando eu terminar, eu quero voltar para minha casa, porque aqui eu estou de passagem, essa roupa de carne é pesada, eu quero voltar para o Senhor. E aí, irmãos, nessa infantilidade de quem só quer estar aqui, a gente faz algo terrível. Sabe o que é que a gente faz? A gente planta sementes ruins. E aí, Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo, pegando um dos princípios que Noé nos ensina quando ele desce da arca, Paulo escreve dizendo: tudo que o homem semear, também vai colher. Se você começa a semear sementes que só brotam nessa terra, no dia em que você não tem como comer do que você plantou, você entra em desespero. No dia que você colhe o que não te satisfaz, o que não te traz paz, você entra em desespero. E quais são as sementes ruins que a gente planta? As sementes que nos enganam, as sementes que vêm dos nossos órgãos sensoriais. Quando você começa a acreditar que tudo que você vive vem dos seus olhos, eu quero as coisas mais bonitas para mim. Então eu tenho um marido, mas o marido daquela ali é tão lindo, eu não consigo resistir e eu vou seduzi-lo. Quando você olha para o carro do outro e o seu olhar diz: mas o carro dela, o carro dele é tão mais bonito do que o meu, eu quero aquele carro, eu não quero um carro como aquele. Eu não quero fazer uma oferta porque ele está vendendo, eu quero tirar o dele, tem que ser meu. Os seus olhos estão te enganando e você está plantando a inveja, você está plantando a avareza, você está plantando a traição, você está plantando um desejo pecaminoso. Sabe o que é que você vai colher? Decepção. Sabe o que é que você vai colher? Maldição. Quando você começa a dar atenção apenas naquilo que o seu tato te oferece como prazer, e você começa a viver apenas em função de sentir emoções boas, coisas que fazem você arrepiar, gostos que a carne pede, toques, e você começa a viver só para isso, e você diz: eu quero mais, você se afasta de Deus. É onde vai se cumprir a palavra de Deus em 1 João, que diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus. É onde vai se cumprir o que Paulo escreve em Gálatas, dizendo que o pendor da carne é morte, porque você se esquece do prazer maravilhoso de entrar na presença do Senhor, e entrar na presença do Senhor é algo tão tremendo, que o nosso irmão diz: um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer lugar, 1 minuto na tua presença, Senhor, vale mais do que a vida inteira. Alegrei-me quando me disseram: vamos à tua casa, porque na tua casa eu te encontro, e entrando na tua casa, Senhor, eu tenho um prazer que não há toque, que não há gosto, que não há som, que não há visão que possa se parecer com estar contigo. E aí nós, enganados então pelas sensações que nós vivemos, começamos a plantar sementes ruins. Nós começamos a acreditar que rico é quem tem. Irmãos, rico não é quem tem, rico é quem não precisa. Eu sou muito rico, eu tenho uma Mercedes, eu tenho um Corolla, eu tenho uma fábrica, eu tenho funcionários, eu tenho casas. E aí aquele que te ouve diz: que bom para você, né? Eu não quero nada disso. Tá bom do jeito que eu estou. E aí você diz: mas eu preciso, eu não posso sair de férias, eu tenho que tomar conta das minhas coisas, eu tenho que fazer seguro, eu tenho que pagar agora todos os impostos, eu tenho que me preocupar com o ladrão, eu tenho que guardar isso, eu tenho que cuidar porque está estragando, e você vira escravo das coisas que você tem. O outro olha para você e diz: quer saber, eu vou dormir, ou eu vou pescar, eu vou tomar meu café e vou sentar e vou ficar tranquilo. Quem é rico no final das contas? Aquele que é escravo do que pensa que tem, e na verdade é tido por tudo que acha que tem,
ou aquele que diz eu não preciso, o Senhor tem cuidado de mim? Davi não se preocupava em juntar, Davi se preocupava em agradar a Deus. E porque ele se preocupava em agradar a Deus e não juntar, Deus dava a ele. Há um princípio da palavra de Deus quando Salomão diz: Senhor, tu me dás a chance de escolher o que eu quiser, eu quero sabedoria para fazer a tua obra, eu preciso julgar esse povo sobre o qual o Senhor me constitui rei, me dá sabedoria. O Senhor Deus olha e diz: caramba, você me surpreendeu. Deus que sabe tudo se dá o direito de se surpreender e diz: você me surpreende, Salomão, você não me pediu riqueza? Então quer saber de uma coisa? Eu vou te dar a sabedoria, mas leva a riqueza também, porque você vai saber viver com ela. Irmãos, quando nós não sabemos viver com a sabedoria, qualquer perda nos abala, qualquer diminuição do patrimônio, a gente fica desesperado. O que vai ser de amanhã? O que eu vou comer? Como é que eu vou pagar minhas contas? E se eu perder a casa? E se eu perder o carro? E você perdeu. Eu não nasci com nada disso, eu nasci pelado, careca e banguelo. E sabe como é que eu vou morrer? Pelado dentro da roupa que me colocaram em cima e colocarem. O começo vem do Senhor e o final vem do Senhor. Mas, como Paulo diz, tudo que o homem semear também ele vai colher. É o que eu gosto de chamar de a lei do bumerangue. Você conhece um bumerangue? O bumerangue é interessante porque, teoricamente, você o joga assim, na vertical. E ele vai voando. Mas ele vai voando, e faz uma volta e chega na sua mão, de novo. Existem registros do bumerangue no Egito, na Polônia, outros países da Europa. A gente, quando tem algum contato com o bumerangue, normalmente acredita que os aborígenes da Austrália é que usaram, para caçar. Na verdade, não. Existem registros que haviam alguns machados que pareciam bumerangues, meio tortinhos, que eles jogavam e que voltava para perto deles. Isso aqui nos anos 60 virou esporte. E hoje existem federações, existem campeonatos. Mas é muito legal, porque ele tem essa forma de ver, e ele tem um chanfrado aqui e tem outro chanfrado aqui. Então existem duas forças, uma força aerodinâmica, e existe uma força centrípeta, acho que é esse o nome, que atua sobre ela também, as duas forças. E essas duas forças fazem com que ele volte. O que o bumerangue tem a ver com isso aqui? Alguns espiritualistas acreditam na lei do karma, na lei do retorno, que o homem tem dívidas a pagar porque contraiu dívidas. Eu vejo na Bíblia isso em Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, também vai colher. Se você se permite se enganar pelas ilusões deste mundo, de que a vida é só isso aqui, de que a vida é o que os seus olhos te mostram, o que os seus ouvidos ouvem, o que a sua boca saboreia, o que a sua pele sente. Se você acha que a vida é o que você sente e vive nesse mundo, você está plantando sementes ruins que voltarão para você pela lei do retorno, porque você vai se tornar avarento, você vai se tornar vaidoso, você vai se tornar mentiroso, porque você vai querer permanecer aqui e segurar tudo aqui. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu tenho. Mas quando você se liberta disso e disse: tem um começo, eu vim de Deus, e eu tenho um final que Deus já determinou para mim, eu estou apenas seguindo o caminho que o Senhor traçou para mim. Todas as minhas decisões com base nesse conhecimento dizem: glorifica a Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você tiver, tudo que você produzir já vem do Senhor, virá do Senhor. Então glorifique a Deus pelo que você ganha como salário, glorifique a Deus pelo que você tem como um parceiro, uma parceira, glorifique a Deus por um filho, glorifique a Deus por uma casa, glorifique a Deus pela refeição, glorifique a Deus pelo dia mau, glorifique a Deus pela perda, glorifique a Deus por ficar sozinho, glorifique a Deus pela morte, glorifique a Deus pela doença, glorifique a Deus pelo prejuízo. Entenda que os começos da sua vida e os finais da sua vida vêm de Deus como um plano para que você nunca se esqueça de que você depende dele. Nesse momento, você vai se tornar alguém que diz: Senhor, como eu posso te glorificar? Mas você está no meio de uma tragédia e está preocupado em glorificar a Deus? Sim. Paulo, apóstolo, estava preso em Atos 16,
com um dos seus irmãos com quem ele viajava, e próximo da meia-noite, no cárcere inferior, amarrado a um tronco, a Bíblia diz que eles dois oravam e cantavam louvores ao Senhor. Como alguém pode glorificar a Deus? Como alguém pode cantar louvores a Deus depois de tomar chibatada? Como alguém pode glorificar a Deus depois de ter sido acusado injustamente? Como alguém pode cantar a Deus à meia-noite, estando amarrado num tronco, vigiado por um guarda, no meio dos piores presos, num porão sujo, fétido? Porque Paulo sabia que o corpo dele estava na terra, mas o espírito dele estava com Deus. Então ele glorificava a Deus dizendo: Senhor, como eu posso te glorificar? Quando ele disse a Deus: como eu posso te glorificar no meio da minha dor? Tremeu o lugar, porque se tem algo que o Espírito Santo gosta, é quando você reconhece que Ele é o teu Senhor. Então aquele lugar enche-se do poder de Deus, tremem, as portas se abrem, porque quando há verdadeiro louvor, o Espírito de Deus liberta, as cadeias caem, as portas se abrem. Então os presos com olhos arregalados não tinham coragem de sair daquele lugar. Como é bom estar num lugar onde há o poder de Deus. O carcereiro pega a lanterna, olha lá de cima, parece que as celas estão vazias, claro, né? Acontece um milagre desse, os presos foram para os cantinhos e ficaram lá com medo. Exupéry, no Pequeno Príncipe, diz: quando o mistério é muito grande, a gente tem medo, a gente não ousa desobedecer. Os presos ficaram quietinhos. O carcereiro diz: fugiu todo mundo, cadeia de porta aberta. Ele pega da espada e diz: é melhor eu me matar do que eu ser torturado pelo exército romano. Paulo diz: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. O carcereiro pega aquela lanterna, entra, e a Bíblia diz que trêmulo, porque ele ouvia de longe os louvores e ouvia oração, e na oração de Paulo com certeza não tinha nenhuma coisa do tipo assim: Deus pesa a mão sobre quem me acusou, Deus faz justiça sobre mim, me tira daqui, Senhor, mas joga na... Não, Paulo não pediu maldição sobre ninguém. Ele disse: Deus, como eu vou te glorificar? Tu és o Senhor da minha vida, eu fui cego, eu persegui a tua igreja, cada chibatada que eu tomo no teu nome, Senhor, é justa, completa na minha vida, Senhor, o que falta do sofrimento de Cristo. Quando ele ora desse jeito, o Espírito Santo enche. E aí o carcereiro faz a pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha Deus respondendo ao carcereiro, respondendo a Paulo: sabe o que eu quero? Sabe por que eu deixei você passar por essa acusação? Sabe por que você foi acusado falsamente? Sabe por que você tomou chibatadas? Sabe por que você foi preso? Sabe por que você ficou aqui até essa hora? Para que eu pudesse ganhar esse carcereiro com o qual eu vou começar uma igreja na cidade de Filipos. Paulo, o teu sofrimento é uma semente boa que vai fazer com que haja uma carta chamada Filipenses. É uma coisa maravilhosa que vai fazer com que haja o capítulo 16 do livro de Atos. O teu sofrimento, Paulo, o teu final significa semente boa. Sabe, irmãos, se a gente tem bumerangues que voltam trazendo coisas ruins, a gente volta também com coisas boas quando a gente planta sementes boas. O crente maduro não fica pedindo a Deus que o livre de todos os sofrimentos. O crente maduro não fica pedindo a Deus apenas que passe em concurso. O crente maduro não fica pedindo a Deus apenas uma esposa, um marido. Senhor, tu sabes que o teu servo está aqui sozinho, precisando daquela costelinha perdida, Jesus, traz para mim. Não. Um crente maduro até põe pedido na oração, mas ele sabe dizer para o Senhor: como eu vou te glorificar hoje, Senhor? Senhor, eu entrei numa situação tão difícil, eu estou passando por algo tão doído, mas eu sei que esse dia foi escrito no teu livro para que eu te glorifique. Como é que eu posso te glorificar, Senhor? Fala ao coração do teu servo, mostra para mim. Ele não deixa a amargura entrar na vida dele. A tristeza é inevitável. Mas a amargura é. A amargura não entra no coração onde mora o Espírito Santo. Amém, irmão? Em nome de Jesus, sejamos nós crentes maduros. Vamos ficar de pé?